Oi, gente, Elia, tudo bom? Hoje vou falar sobre a Bibliotecária dos Livros Queimados. Veio na Tag Inéditos de julho. E a diagramação primeiro, né? Olha aqui a revistinha, que coisa mais fofa. E assim, olha que legal. É que eu dei uma amassada aqui. Mas tá vendo? É perigoso porque ele amassa, né? Só que é muito bonitinho, ó. Vocês estão vendo? É bem legal, né? Essa capa aqui. Enfim, eu marquei algumas coisas e não marquei, né? Ó, fiz umas orelhinhas aqui pra marcar, mas no fim eu fui lendo e enfim. Este livro se passa em 3 anos diferentes. Em 30 e pouco, perto da ascensão do Hitler, né? Quando ele virou chanceler na Alemanha, em Berlim. Em 37, mais ou menos, em Paris, e no ano de 44. A gente vai acompanhar meio que a história de 3 mulheres que acabam se encontrando em 44 aí, né? Porque nem todas estavam em 30 e pouco e nem todas em 37. Então vamos lá. Primeiro a gente vai acompanhar a Althea, mas eu vou chamar ela de Altia para facilitar a nossa vida. Ela é uma escritora que foi descoberta aí no interior dos Estados Unidos e ganhou essa tipo de bolsa cultural para ir para Berlim nos anos 30, 33. É 33 que o Hitler ascendeu ao poder, eu não lembro. No ano de 32, 1932. E aí ela estava lá em Berlim, porque ela ganhou essa bolsa. Ainda não tinha essa coisa muito enraizada dos nazistas, né? Uma coisa que ainda estava para surgir. Mas por lá, por Berlim, já se via que começava um burburinho aí contra judeus e tal, mas assim, não que alguém achasse que fosse do jeito que foi. E a Althea estava lá, e vamos lembrar que ela era do interior mesmo dos Estados Unidos, era uma pessoa simples e que conseguiu escrever um livro aí, foi descoberta talvez se ela não tivesse sido do interior. É uma história assim que o cara, um dos editores se perdeu, um editor aí se perdeu nessa cidade, tipo, sei lá, o trem quebrou, ele foi obrigado e aí descobriu essa menina. Então ela lançou o livro e acabou ganhando a bolsa para ir aí para Berlim. Vamos lembrar que os nazistas, apesar de tudo, né, eles incentivavam muito a cultura, contanto que não fosse judaica, né, contanto que fosse ariana, o que eles considerassem desse tipo. Enfim, a menina tá lá, sabe? E tá meio que acompanhando o que tá acontecendo. Vamos também ver aí que ela não é da Alemanha, então também, tipo, ela tá lá, mas tá interessada nela mesma, né, no circuito cultural. Então, assim, ela também se envolve com Dietrich, não sei como que se fala, mas ele fica meio que de guia para essa menina. Só que depois ela acaba conhecendo outras pessoas, né, nessa estada que ela fica uns meses aí, outras pessoas que acabam mostrando o outro lado de Berlim, o outro lado do nazismo, o outro lado do Hitler. Então é engraçado que no começo ela tá ali, ela participa da queima dos livros, né, que teve ali em Berlim, de quando, no momento assim que tá, é uma ficção histórica, né, tudo misturado as coisas, mas assim, ela tá naquele dia que teve a queima dos livros e ela participou dessa euforia, primeiro, de quando Hitler virou chanceler. Então, os estudantes que estavam assim, quando receberam a notícia, ela participou daquela caminhada, daquela comoção, e ela começou a refletir um pouco sobre o que isso significaria para a história. E aí, depois disso, ela conheceu o outro lado de Berlim com a Dev, que era uma atriz, né, que trabalhava, fazia propagandas aí para os nazistas, né, era uma mulher muito bonita, muito atriz mesmo de cinema. Porém, ela não era totalmente a favor dos nazistas, então ela meio que ficava perto deles, né, mas também não concordava. Vamos lembrar também que eles eram contra muitas coisas. Contra homossexuais, contra negros, contra várias etnias, raças, tipos e credos. Então, assim, a Dévia, que é essa atriz maravilhosa, bonitona, acaba mostrando um outro lado de Berlim para a Althea. Então elas saem para os cabarés, eles veem mulher com mulher, homem com homem, travestis, enfim, todo tipo de gente, de coisas, até judeus também. E ela fica meio
Assim, estamos aí no ano de 33. Em 37, a gente acompanha a Hannah e a gente vê a Hannah em 33 com a Altia, a Hannah em 37 em Paris. Então, meio que fugida da situação ali de Berlim. Então, a gente já vê que... E ela está, né, nessa coisa ainda. Ainda está rolando, né, a guerra, o nazismo e tudo. E a Hannah tá lá, né, em 37, 4 anos depois de ter conhecido a Altia lá em 33. E a gente vai acompanhar a história da Viv, que está em 44, depois de ter recebido a notícia de que o marido morreu na guerra. E ela está meio que lutando contra um congressista aí nos Estados Unidos que está querendo censurar os livros que são enviados para os soldados. Então, existiu aí durante a guerra um órgão que mandava livros para os soldados que estavam em combate. Então, era uma forma aí de dar uma distração para esses soldados que estavam no fronte mesmo. Eu não posso ficar falando muito de cada uma, porque uma é spoiler da outra, né? A gente tá em 33, 37 e 44. Apesar que todas acabam se encontrando em 44. Então a Hannah e a Altia tem alguma coisa ali em 33, depois a gente só encontra a Hannah em 37, a Altia some, e em 44 a Vivi acaba coincidentemente conhecendo as duas e reunindo as duas. Então, o que eu achei assim desse livro é que mulheres fortes, ou que descobriram, né, sua força, e de como a gente tem essa visão, né, de que os alemães, nem todos tinham a percepção do que estava acontecendo, do que estava por vir. E obviamente que nem todos os alemães concordavam também, porém a gente vê como foi esse começo, né, uma coisa que ninguém imaginava e se tornou tudo que aconteceu, que a gente conhece da história sobre o nazismo e o holocausto, e enfim. Mas é interessante que aqui a gente vai ver a Vivi em 44 que perdeu o marido, mas ela tem 20 e poucos anos. Então você fala, meu, a menina, né? Pra gente é uma menina, mas é uma mulher que já é viúva. E aí a gente fica, gente, como a idade, né, nessa época fazia a diferença, né? Como as mulheres acabaram tendo grandes responsabilidades com tanta pouca idade, é o que eu acho. Tanto que chega uma hora assim que a Vivi pensa assim, nossa, ela é mais velha do que eu, pensando sobre a Hannah e sobre a Altia, né? Que elas estão com 30 e poucos anos e ela tá com 20 e poucos anos. Você fala, meu, que loucura, essa menina de 20 e poucos anos, em 1944, tá levantando assim, é tudo bem que faz parte de uma família rica, né, que circula aí pela sociedade, e é aquela coisa de coisas de caridade, beneficentes e tal, mas assim, mesmo assim é uma grande responsabilidade, né? A gente acompanha o trabalho da Vivi nesse esquema de mandar os livros para os soldados que estão no front. E sobre a censura, e é bem legal porque fala sobre livros, a Vivi pergunta aí qual o livro preferido de cada um, tem a menção a vários livros, aqui no final ela passa a lista, né, ó, livros do livro, e aí ela manda a listinha aqui, é bem interessante, tem umas conversas assim bem rapidinhas, pinceladas aqui, ó. Tem uma página e meia aqui de... Enfim, e aí também ela coloca os livros que ela pesquisou para escrever o livro e onde que ela, enfim, conheceu mais sobre as histórias, sobre o que ela conversou aqui. Então acho que esse livro é muito interessante, não só por quem está interessado aí nessa parte da história, como para quem também gosta de livros, né? Um livro que fala sobre livros, enfim. Por isso que eu decidi, por isso que me incentivou a ler, inclusive, esse livro primeiro na fila de vários outros que estavam aí. E é isso, gente. Eu acho que, assim, é uma história forte de 3 mulheres em vários momentos da história, durante a guerra. E tem essa Vivi que perdeu o marido, e tem outros dramas aí, não só falando sobre a guerra, mas sobre o amor, sobre vários amores e sobre espionagem, um pouquinho, bem no finalzinho. Mas é isso então, gente. Eu recomendo muitíssimo esse livro. Eu li ele assim até que rapidinho, mesmo com muito sono à noite, mesmo num ritmo de trabalho assim que eu estou atualmente. Mas é muito bom. Eu recomendo para você que gosta de livros, para você que gosta de guerra, para você que gosta dessa parte aí da história.
Recomendo muitíssimo. Veio na Tag Inéditos, não sei agora. Acho que agora já deve estar vendendo, né? Já é setembro. Mas é isso. Ah, e tem um marcador também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas é isso então, gente. Se você tiver algum livro aí que você gostaria de recomendar com este tema de guerra, de... Enfim, é isso, tá? E principalmente esse momento da história, assim, que eles queimaram os livros, que foi bem marcante. O que, assim, parece impactante no começo, mas uma das personagens até fala, choveu no dia, eles tiveram um bom trabalho, enfim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.